Eu lembro já desde a adolescência de ter aquela sensação de não pertencer ao meio onde eu estava, seja com os meus amigos, seja na escola. Era algo como se eu tivesse muito diferente deles. E eu tinha a crença de não ser boa o suficiente. E por mais que eu me esforçasse, eu tinha um grande medo de que as pessoas percebessem ou me julgassem como sendo uma grande fraude. E eu vivia com medo que as pessoas justamente achassem isso de mim. Eu não conseguia literalmente ver o meu valor. E a partir disso eu comecei a desenvolver um comportamento de perfeccionismo. Isso me levava a estudar muito, o que era bom, mas o tempo que eu estudava demais, eu perdia para colocar coisas em prática, para ir para a ação. E assim, eu vivia num ciclo de autossabotagem e vivia assim por muito e muito tempo da minha vida. E esse vídeo é para te mostrar o que eu fiz de diferente nesses 8 anos estudando sobre o comportamento humano para eliminar a autossabotagem da minha vida e para te ajudar a sair desse ciclo de autossabotagem também. E presta atenção, eu vou te mostrar a única forma de você eliminar a autossabotagem. E esse tipo de vídeo não é um vídeo muito comum aqui no YouTube. Não é um vídeo de autoajuda, não é um vídeo de motivação, embora você pode se sentir muito motivada ao assistir. Vamos direto ao assunto já logo aqui no início desse vídeo. Presta bem atenção. Ferrar com o seu relacionamento ou tomar algumas atitudes que irão contra você, ou até mesmo nem tomar atitudes quando elas são necessárias. Eu quero que você entenda uma única coisa agora, já nesse início. Se tudo isso é tão ruim, por que você age assim? E aí, eu quero levantar um questionamento agora. Será que tem algo agindo por trás? Ou será que tem até mesmo alguém que não seja você agindo aí? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou te falar a verdade sobre o comportamento da autossabotagem. Vou te mostrar também aí a única forma da gente eliminar a autossabotagem de vez para você sair desse ciclo. E tudo isso com um conhecimento, com ciência, sem fórmulas mágicas. Nos próximos vídeos, inclusive, eu vou trazer outros tipos de comportamentos para a gente começar a questionar e te mostrar a ciência do comportamento. E é por isso que eu sugiro fortemente que você se inscreva no canal agora para acompanhar os próximos vídeos. E a primeira coisa que a gente precisa aqui analisar é o próprio verbo sabotar, que significa prejudicar de uma forma oculta ou inconsciente. E é por isso que todos aqueles exemplos da gente ferrar com os nossos próprios relacionamentos, tomar atitudes que vão ser prejudiciais, às vezes a gente age no impulso, acaba fazendo coisa que não deveria fazer, ou até mesmo a gente não faz coisas que deveriam ser feitas. Tudo isso são exemplos de autossabotagem, exemplos de comportamentos que vão causar prejuízos a nós mesmos. E para você já perceber agora, é que todos esses comportamentos são inconscientes. Afinal, ninguém prejudicaria a si mesmo de uma forma consciente. Ninguém ia lesar a si mesmo ou escolher, eu vou escolher me prejudicar. Não, isso pode até acontecer, mas a maioria dos comportamentos de autossabotagem são sempre inconscientes. E aí a gente se pergunta como se livrar da autossabotagem? Daqui a pouco eu vou te mostrar, mas antes a gente precisa entender outros conceitos aqui. Esses comportamentos de autossabotagem são comportamentos que nós aprendemos algum dia a agir dessa forma. Então tudo está relacionado à forma como a gente está aprendendo a lidar com o mundo, seja desde criança, adolescente ou até mesmo adulto. Inclusive, eu fiz uma super palestra chamada Neuroplasticidade e Trauma, e lá eu abordo os 3 tipos de comportamentos que nós temos, comportamentos que nós já nascemos, comportamentos que nós vamos desenvolver e como é essa forma que a gente desenvolve esses comportamentos. Se você quiser assistir, ela está lá no nosso clube Tudo Acontece no Cérebro. Eu vou deixar o link aqui para você. Mas vamos lá, todo comportamento ele pode ser já inato, a gente já pode nascer com ele, ou ele pode até mesmo ser adquirido. A gente passa por uma experiência. E aí a gente precisa entender exatamente isso.
Quais foram as experiências onde a gente aprendeu a se auto-sabotar e por que a gente mantém isso até hoje? E agora vem o pulo do gato, que eu quero que você entenda uma coisa. Se um dia nós aprendemos um determinado comportamento, como é que ele se estabeleceu? Então eu vou falar um palavrão bem grandão aqui para você, e essa palavra que a gente precisa aprender é a neuroplasticidade. E olha só que interessante, se você não entende ou se você não conhece alguns conceitos, vem outras pessoas e ficam trazendo fórmulas mágicas, algo muito rápido para você, e as pessoas estão ali sedentas de mudança e elas acabam ali caindo. Por quê? Porque não tem conhecimento. Então, nosso objetivo aqui é trazer conhecimento. Neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de desenvolver, de aprender coisas novas, ou até mesmo de modificá-las. E aqui é o que eu quero que você entenda. Um determinado comportamento, um dia ele foi aprendido, e ele só foi aprendido e guardado graças a essa habilidade que nós temos, que o nosso cérebro tem de neuroplasticidade. É plástico, é maleável, é moldável, a gente poderia dizer assim. Então a gente pode dizer que esses comportamentos foram modelados, estão lá, e o melhor, a autossabotagem é uma coisa ruim, ok. Ela foi usada, gravada, guardada através da neuroplasticidade, ok. E o que a gente precisa agora pegar? Essa mesma capacidade de neuroplasticidade para mudar um determinado comportamento. Aqui no caso a gente pode mudar o comportamento da autossabotagem. É assim que a gente vai poder eliminar, mas calma que tem mais outros detalhes, elementos que eu vou te falar daqui a pouco, que não é só isso, né? A gente tem que entender como é que essa neuroplasticidade vai funcionar da forma correta para que você possa mudar um comportamento aí de autossabotagem. Então, a gente pode entender o seguinte, que a neuroplasticidade é a única forma da gente poder mudar ou até mesmo criar um novo comportamento. E agora olha só que coisa interessante. Nós já sabemos que a neuroplasticidade vai ser uma capacidade, ela está associada ali ao mecanismo cerebral de como guardar, de como modelar um determinado comportamento. E olha só que interessante, se ele fica guardado, a gente pode dizer que ele fica guardado na memória. Então, as memórias são produtos da neuroplasticidade, ou seja, toda memória vem de um processo de neuroplasticidade. Nem toda plasticidade é uma memória. Se você quiser saber mais sobre neuroplasticidade e memória, a gente tem uma super palestra também exatamente sobre esse tópico, neuroplasticidade e memória, para você entender. Vou pedir para que a edição coloque aqui na tela, e também está lá no nosso clube para você aprender a ciência, neurociência comportamental. Mas agora eu quero que você entenda uma coisa, como ou o que está por trás, ou quem está por trás desses comportamentos. Alguns até especialistas defendem que o nosso maior inimigo é o nosso cérebro. Afinal, ela é o centro de processamento das informações, eles vão gerar respostas que são os comportamentos, ele tem toda a maquinaria comportamental, e é por isso que eles defendem aí que o nosso maior inimigo é o nosso cérebro. Mas tem aí uma informação que está faltando. É que nem um computador. Eu por muitos anos fui programadora de sistemas, desenvolvi muitos softwares, trabalhei para grandes empresas, e eu posso dizer o seguinte, que o cérebro é igual a um computador. Ele só executa, ele recebe informações, ele processa e ele devolve informações se tiver uma determinada programação ali. Só que um computador, ele não é inteligente, ele não sabe definir se aquilo é bom ou ruim, e o nosso cérebro é a mesma coisa. Se ele soubesse que aqueles comportamentos são tão ruins assim, comportamento de autossabotagem, e se você está num ciclo de autossabotagem, se isso é tão ruim, por que o nosso próprio cérebro não poderia ali interromper tudo isso? Então a gente não pode dizer que o nosso cérebro é nosso maior inimigo, porque ele não tem essa inteligência toda. Não é ele quem está comandando a maquinaria por si só. É como se fosse um computador que não precisasse de alguém que fosse lá para desenvolver linhas de código para dizer o que tem que fazer. O cérebro é a mesma coisa. Então a gente
pode, por esse lado, dizer que o cérebro não é nosso maior inimigo, porque ele é simplesmente uma maquinaria ali, quando a gente fala de comportamento, vamos dizer assim, uma maquinaria comportamental. Então, se não é o meu cérebro que está me sabotando, é o que ou é quem, afinal? Então, assim, nós não somos porque a gente faria diferente. O nosso cérebro não faz, não está ali sabotando, porque ele não tem esse poder de saber o que é bom ou o que é ruim, ele só está ali executando códigos e códigos e códigos como se fosse um computador. Então, quem poderia estar sabotando a nós? A nós mesmos, estranho, né? Nós mesmos que não somos nós mesmos. Então, preste bem atenção, é aqui onde entra o pulo do gato, a grande sacada aí dessa questão comportamental. Se um dia você passa por uma experiência e você vai ter que lidar com ela no futuro, e para lidar com ela no futuro, você acaba desenvolvendo um comportamento de autossabotagem, ou seja, eu vou evitar, eu não vou fazer tal coisa para evitar tal coisa. Então a gente pode dizer que nesse momento em que você viveu isso, você desenvolve esse tipo de comportamento através da neuroplasticidade que vai ser guardado ali numa memória. E aí os anos vão passando e você vai repetindo esse comportamento. E a gente sempre pergunta, esse comportamento é de quem? É seu? Você atual? Ou é de alguma parte sua que passou por esse evento, desenvolveu esse comportamento, né, através de toda a maquinaria que a gente tem aqui comportamental e está usando esse comportamento até hoje. Essa é a grande sacada. Esse é o pulo do gato quando a gente fala em eliminar a autossabotagem e até mesmo sair do ciclo de autossabotagem, porque todo comportamento ele serve para alguma coisa. A autossabotagem pode ser ruim por um lado, mas ela pode estar servindo para evitar algo, e assim é o jogo do comportamento. Na maioria das vezes sempre tem um grande benefício que a gente não está vendo. Então, veja bem, quem está por trás aí da autossabotagem, a gente já poderia dizer que nem tem mais autossabotagem, que é sabotagem por si só, é essa parte sua que um dia passou aí por uma experiência que vai desenvolver esse determinado comportamento. Eu explico isso melhor, tenho falado em todos os vídeos sobre o meu livro, A Última Peça, como resolver questões profundas com o processo de reconstrução da memória, baseado na teoria, e tem aqui um capítulo que a gente fala exatamente sobre isso, dessas partes que a gente tem que passa por essas experiências e a gente precisa identificar essas partes. Por quê? Porque nessa maquinaria comportamental envolve aprendizado, envolve comportamento, envolve memória, e quando a gente tem acesso a essas informações, a gente pode usar a capacidade da neuroplasticidade para fazer uma mudança comportamental. Então a gente usa a própria ciência do comportamento a nosso favor. E essa é a forma correta. Ah, Dani, tem a forma errada? Tem. Tem a forma como muitas pessoas estão divulgando hoje, sem o embasamento, sem conhecimento, sem ciência, que é o tal dos comandos mentais. Dá um tal de um comando mental que você vai se livrar disso, você vai mudar uma crença, você vai mudar sua realidade. Gente, não existe isso. Se perguntar o que tem por trás de um tal de um comando mental? Será que essas pessoas saberiam explicar? Será que elas saberiam descrever essa maquinaria comportamental? Como é que é um processo de gravar? Para que serve a neuroplasticidade? Para que serve a memória? E não é só isso, né? Dentro de todo o processo para uma mudança tem etapas. Tem a etapa de identificar, tem a etapa de causar um erro preditivo, tem vários conceitos que precisam ser obedecidos. Mas eu sempre digo, óbvio que quem está passando por uma situação muito delicada quer uma resposta rápida. Então, às vezes, eles querem até acreditar nessas fórmulas mágicas, nesses comandos mentais, nessas repetições de palavras positivas e poderosas. Isso tudo, de certa forma, algumas vezes ajuda para mudar ali um processo inflamatório, para dar um alívio, para baixar a fisiologia que provoca às vezes uma ansiedade, a pessoa se acalma, pode baixar ali o nível de cortisol que está causando ali um estresse
excessivo, ajudam, mas isso não é a forma da gente resolver ou fazer uma mudança comportamental. E é isso que eu preciso que vocês entendam a partir de agora, para começar a trazer a ciência, para entender de fato e para ter mudanças de verdade, ao invés de ficar ali agarrados a esses conceitos que não servem para nada. E é por isso, por essa razão dessas experiências que a gente vai vivendo, que a gente vai desenvolvendo determinados comportamentos, que muitas vezes a própria autossabotagem está associada a um deles. E é extremamente importante a gente entender também como foi as nossas experiências do passado, o que foi que a gente passou, e inclusive, se você quiser saber mais ainda como essas partes que tiveram essas experiências podem causar um transtorno tão grande, eu sugiro que você assista ao vídeo Como os traumas da infância podem arruinar a sua vida. Lá eu vou te mostrar não os traumas grandes, que isso todo mundo sabe, mas principalmente aqueles traumas que ninguém vê, que ficam ocultos e que ficam ali, segurando determinados comportamentos que podem arruinar uma vida. Então, clica lá, vou deixar aqui no link, na descrição, o vídeo, como os traumas da infância podem arruinar a sua vida. Continue aqui o seu aprendizado através desse vídeo e você vai entender melhor como é que a gente pode mudar todos esses comportamentos para ter uma vida melhor, para enfrentar os desafios aí da vida. Os problemas vão continuar, mas nós podemos mudar a forma como nós nos comportamos. Clica aí e vai lá para o próximo vídeo.